Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Petterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, bom dia, seja bem-vindo. Estamos no ar com o programa Conexão aqui na rádio FMZ. A pandemia da Covid-19 mudou a vida da sociedade. E uma das áreas mais prejudicadas foi o setor cultural, devido ao cancelamento de eventos e o distanciamento social. Assim, músicos, artistas, fornecedores tiveram que parar e ainda estão apostando em novas alternativas e possibilidades. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é o produtor musical e músico multi-instrumentista, além de empreendedor, Luciano Sesconeto Stelzer. Seja bem-vindo ao programa Conexão, Luciano. E Edésio, eu que agradeço o convite, de estar aqui falando um pouquinho de música, de cultura, esse meio que realmente foi muito massacrado, foi muito sofrido aí por toda essa situação da pandemia. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com a nossa entrevista de hoje. Fiquem conosco. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje vamos falar sobre os desafios e as alternativas do setor cultural na pandemia. Conversa conosco o produtor musical e também músico Luciano Stelzer. Luciano, de um modo geral, como você vê a situação do setor cultural? Isso inclui músicos, eventos, serviços, nesse quase um ano de pandemia. Se não foi um dos que mais sofreram, acho que no meu ponto de vista foi o que mais sofreu, porque foi o que parou imediatamente no início da pandemia e até agora não pôde retomar as suas atividades, Alguns poucos conseguem fazer alguma coisa, de eventos menores, coisas menores, mas assim ainda muito além do que fazia antes, da estrutura de serviço que tinha antes, Você vê, os grandes shows, os grandes eventos pararam. Então, tenho vários amigos aí, donos de empresa de sonorização e de empresas de evento que tiveram que demitir todo mundo, parar com tudo, realmente paralisar as atividades em 100%, porque não tem o que fazer, músicos mesmo, porque até os músicos que tocam na noite, nos barzinhos, nos eventos menores, também pararam, porque parou tudo. Alguns poucos voltaram, fizeram algumas coisas, mas aí a classificação de risco vai mudando, você tem que parar e volta, para e volta. Então isso é muito complicado, Então assim, o que salvou um pouquinho foram essas lives aí que apareceram no meio do caminho, mas mesmo assim sem uma rentabilidade para os músicos ou para o pessoal do setor muito grande, Então a gente ainda vive um cenário muito complicado com essa pandemia. E sobre as alternativas encontradas, Luciano, o que deu certo e o que pode continuar em um cenário pós-pandemia? Então, acho que a principal alternativa criada aí nesse momento, para o pessoal da música, foram as lives, Que na sua grande maioria foram lives beneficentes, sempre ligadas a uma entidade, a uma associação, em que as pessoas estavam aí doando para ajudar aquela entidade, ou aquela associação, mas o pessoal que estava ali trabalhando também estava conseguindo ganhar alguma coisa, Então, tanto quem estava tocando, como o pessoal do áudio, do vídeo, fazendo as transmissões, as coisas, Então, num primeiro momento, o primeiro socorro aí, todo mundo teve que dar os seus pulos, Porque não era um tipo de serviço que as pessoas estavam acostumadas a fazer. É muito diferente você cantar para uma plateia e cantar em casa, para quem você não está vendo do outro lado. As empresas de vídeo e de som também tiveram que se adequar para poder fazer, porque é um trabalho muito diferente do que se fazia antes. E para algumas coisas eu acho que essa questão da live é um caminho sem volta, essas transmissões ao vivo, Muitos eventos, eu acredito que mesmo com a volta presencial, vão continuar fazendo essa transmissão.
muitas empresas usam aí para treinar seus funcionários, palestras, né, reuniões, né? Então isso é um mercado que vai crescer cada vez mais. E um grande diferencial para quem, né, tem trabalhado com isso, eu tenho feito bastante serviço nessa área, é a interação que você tem com quem está em casa, que a televisão não permite, né? Às vezes você está fazendo uma palestra, um programa, um show, então você pode falar diretamente com a pessoa que está em casa te assistindo em tempo real. A pessoa pode, por exemplo, estar na casa dela, lá no Rio Grande do Sul, você cantando aqui, e ela pediu uma música lá e você atendê-la na hora. Coisa que na televisão você não consegue fazer. Não tem essa velocidade, nem esse volume de interação, né? Então eu acho que isso é um caminho que não tem muita volta mais não. Agora nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos com o programa Conexão. Fiquem conosco. Conexão. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje estamos conversando sobre o setor cultural com o produtor musical Luciano Stelzer. Luciano, além da pandemia, com o constante avanço tecnológico, a forma de consumir música mudou, né? Como essa classe artística tem se adaptado e encontrado meios de gravar, comercializar e divulgar as suas produções? Eu comecei a gravar em 1995, né? Então já tem alguns anos aí, e nesse período houve uma transformação gigantesca. O primeiro estúdio que eu comecei a trabalhar, a gente não tinha nem computador dentro da sala de gravação. A gravação era feita em fitas analógicas ainda, e logo depois isso foi mudando. Quando eu comecei a trabalhar, já começou a entrar a parte digital, a gravação digital, os computadores, né? Então, a grande diferença é que hoje, tecnologicamente falando, se eu voltar 30 anos atrás, para gravar uma música, precisava de um grande estúdio, de muitos equipamentos, né? Equipamentos muitas vezes eram muito caros, de difícil acesso. Hoje, para fazer uma música bem gravada, bacana, eu consigo fazer na sala da minha casa. Um notebook, uma boa interface, um bom microfone. Ali na sala da minha casa eu consigo fazer uma gravação com muita qualidade. Algumas coisas ainda a gente precisa de um estúdio. Por exemplo, vamos captar o som de uma bateria. A gente precisa de uma boa sala, de bons microfones, um equipamento maior. Mas coisas mais simples você consegue fazer em casa. Eu costumo fazer um comparativo seguinte: para você ter uma foto com muita qualidade, você precisava de um bom fotógrafo, de uma boa máquina, um cara que soubesse realmente manusear e saber o que estava fazendo. Não que hoje, para uma grande foto, a gente ainda precisa disso. Mas hoje você consegue tirar o celular do bolso, fazer uma foto com muita qualidade, que às vezes para você postar na sua rede social, até mesmo para usar numa matéria, num trabalho. Quantos links jornalísticos aí são feitos com o celular, né? Então, essa tecnologia, ela facilitou a vida do músico, então facilitou o acesso às gravações, mas a tecnologia digital também facilitou muito a pirataria. Então, antigamente o músico gravava e ele vendia aquela gravação. Então ele botava num CD aquele trabalho e ele comercializava aquilo, que era a maneira dele custear as despesas que ele teve para gravar e também ganhar algum dinheiro, né? Sobreviver disso. Hoje acabou. Eu falei isso com um amigo em casa outro dia e falou assim: mas como assim acabou? Eu virei para ele e perguntei: há quanto tempo você não compra um CD? Né? Ninguém compra mais CD. Né? Então hoje a gente ouve música. Ou é um MP3 que a gente baixou da internet. Infelizmente, na maioria dessas vezes, de maneira irregular, porque a gente não pagou por isso. E hoje a gente tem os serviços de streaming, né? Spotify, Deezer, YouTube, Amazon, né? Tem uma infinidade aí de plataformas de streaming. Que ali ainda quando você ouve, o artista recebe alguma coisa. É muito pouco, mas recebe. Alguma coisa recebe. Então, os músicos também tiveram que se adaptar a essa realidade, né? Então, há uns anos atrás era comum você ver, vamos fazer um evento de lançamento do CD da banda tal. Hoje não tem mais isso, ninguém lança mais CD. Não lança porque o custo subiu, é muito mais caro para você fazer uma produção, o custo do CD é caro e ninguém vende um álbum mais, ninguém vende um CD mais. Né? Quem tem carro mais novo aí pode reparar que no sistema de som do carro nem lugar para colocar CD tem mais. Os computadores mais novos
também não tem mais unidade de CD. Então, quer dizer, ninguém usa mais isso. Então, caiu no desuso. Então, hoje o cara tem que gravar, tem que conseguir um patrocinador, arrumar uma maneira de dar um retorno para esse patrocinador, para poder conseguir gravar e para conseguir sobreviver, né? Porque apesar disso tudo, a gente não parou de consumir música. As pessoas consomem música o tempo inteiro, né? Então os artistas precisam de gravar e precisam de sobreviver disso. Senão daqui a pouco a gente não tem mais música nova, vai viver só de música velha, né? E Luciano, no que se refere à qualidade da produção musical que esse avanço tecnológico possibilitou, o que você avalia como positivo e como negativo do que está sendo produzido atualmente? Então, infelizmente, quando a gente fala de qualidade musical, da qualidade da música, da melodia, dos arranjos, das letras, infelizmente, as músicas de mais sucesso hoje, as que mais tocam, essa qualidade caiu muito. Então, as músicas perderam um pouco da poesia, perderam um pouco do encanto. Elas são muito imediatas. Então, é a música do momento. Você vê que uma música faz sucesso hoje 1 mês, 2 meses, 3 meses e acabou. Desaparece do mercado. Aí daqui a pouco tem outra, né? Então é mais fácil às vezes você lembrar de uma música que fazia sucesso há 15, 20 anos atrás do que uma música que fez sucesso há 6 meses atrás. Porque a letra também é descartável. Então, assim, acaba rápido, né? É aquele momento ali, do momento que a gente está vivendo, fez aquela letra ali, pum, vai embora. Tecnicamente, a qualidade das músicas, né, a parte técnica do áudio, dos timbres, melhorou muito, porque nós temos equipamentos muito mais modernos e que você consegue, como eu disse, em casa, anteriormente eu disse, né, você consegue em casa, ter um resultado muito bom. Coisa que, às vezes, há 10, 15 anos atrás, mesmo com um bom estúdio, você não conseguiu o resultado. Hoje você consegue em casa. Muita coisa já vem pronta. Você pega um loop, monta lá aquele loop, então a bateria já sai tocando e já com um timbre bom, já bem feito. Coisa que se eu for pegar um baterista, botar para tocar, botar no tempo, editar, usar as coisas, às vezes eu não consigo um resultado tão bom do que aquele que está gravado. Assim, de certa maneira, popularizou muito. Então, assim, às vezes o músico, mesmo com muito pouco conhecimento musical, consegue fazer um trabalho, né, audível, uma coisa que dá para escutar, coisa que antes não conseguia. Você tinha que entender muito, saber muito, tinha que tocar muito bem, tinha que cantar muito bem para poder conseguir fazer um trabalho, né? Reflexo disso que às vezes o melhor cantor não é aquele que faz mais sucesso. Faz mais sucesso é aquele que tem uma letra mais engraçadinha, que tem uma melodia mais engraçadinha, ou que teve um investimento por parte de um empresário, de uma gravadora muito grande para que essa música tocasse, então a gente foi condicionado a ouvir isso, e não exatamente aquilo que é muito bom musicalmente, artisticamente, tecnicamente. Infelizmente, a realidade de hoje é essa, né? Então eu falo com o pessoal lá no estúdio quando vai gravar. A gente tem que olhar a música como um produto. Então a gente tem que gravar aquilo que vai vender, não exatamente aquilo que a gente gostaria de fazer, mas aquilo que vai vender, né? Se você tem um propósito comercial com a música, você precisa de fazer aquilo que vai ser comercializado, que vai ter saída, que vai ter venda, né? Então eu acho que a tecnologia trouxe esse acesso para o artista que não conseguiria ir para um estúdio, não conseguiria pagar, não conseguiria gastar, para poder fazer a sua música, mostrar o seu trabalho, mas também dá oportunidade para coisas não muito boas aparecerem por aí, né? Então é a democracia, né? Então a tecnologia está aberta para todo mundo, o espaço está aberto para todo mundo. Cabe a gente aí avaliar aquilo que é legal e aquilo que não é. Vamos para mais um intervalo, mas já voltamos com o programa Conexão. Fique sintonizado aqui na Rádio FMZ. Voltamos já. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ, conversando com o produtor musical de Venda Nova, Luciano Stelzer. Luciano, na sua trajetória profissional, quais os grandes trabalhos realizados e os mais marcantes até hoje?
Nesses 26 anos já gravei muita coisa. Para ser sincero, nem tenho a conta de quantos discos ou quantas músicas eu gravei, mas são muitas coisas. Gravei coisas assim muito bacanas, de gente completamente anônima. Já gravei artistas muito conhecidos como Fagner, Zé Ramalho, Geraldo Azevedo. Tive a oportunidade de ser convidado para gravar eles e foi uma experiência muito bacana, né? Tá nesse universo e coisas assim de relevância cultural e relevância muito grande para algumas comunidades, como já fiz aqui já gravei CD do Coral Santa Cecília, DVD, né, muitas coisas relacionadas à cultura italiana que é muito forte aqui no nosso município. Então, assim, é um longo trajeto aí, né? Não vou nem ficar citando muita gente porque eu corro risco de citar um e não citar o outro, mas são muitas coisas nesses anos, né? Então, fora isso também muitos jingles, né? Muitas propagandas, né? Então, quem ouve a rádio FMZ aqui durante o dia, muita coisa que está ouvindo foi produzida lá no estúdio, né? Tanto de música quanto de jingle, tem bastante coisa. Então, o hino do município, eu fiz a gravação. Foi feito lá pelo Sr. Benjamin, né? E o Sr. Emiliano. Quando a gente estava gravando o Coral Santa Cecília, apareceu essa ideia de gravar o hino do município de Venda Nova. Então, eu contratei o maestro na época, né? Fiz o contato com o Macaé, que faleceu agora recentemente, que fez o arranjo. A gente solicitou na época a banda da PM para gravar, fez um ofício ao governo do estado solicitando a banda da PM, e a parte instrumental do hino a gente gravou lá em Vitória, no batalhão da PM. Eu levei os equipamentos todos, né? A gente fez a captação toda lá, né? Depois voltamos para o estúdio aqui e o Coral Santa Cecília colocou a voz no estúdio aqui em Venda Nova, né? É um trabalho realmente muito marcante, muito significativo, né? Então é muito legal ver as pessoas cantando, ver o hino tocando nos eventos, nas solenidades, né? E saber que a gente de alguma forma ali também participou daquilo e pôde contribuir para estar daquele jeito. Luciano, Venda Nova sempre teve uma vocação para a música, né? São muitos grupos musicais, bandas, cantores, instrumentistas. Como você vê as possibilidades desse setor para o município, bem como para toda a nossa região? Venda Nova tem uma influência, não preciso nem de dizer isso aqui, né? Mas só para lembrar da música italiana, da imigração italiana, né? A formação musical da comunidade se deu através aí do Coral Santa Cecília, que foi a grande influência para toda a comunidade, né, no aspecto cultural e musical, né? E hoje nós temos grandes músicos na cidade aqui. Temos grupos que já, como o Tony Boni, que existem aí já há muitos anos, né, em atividade. A grande dificuldade no Brasil é viver de música. Então, apesar de termos muitos músicos e muitas pessoas envolvidas no meio musical, temos muito poucas, agora então com a pandemia, quase ninguém que viva exclusivamente de música. Então, você, como não tem a sua exclusividade de tempo para isso, não consegue se dedicar como deveria para poder, né, desenvolver o trabalho da melhor maneira que poderia fazer. Então, todo mundo tem a música como uma alternativa, às vezes como um hobby, às vezes como um extra no financeiro e tal, mas músicas de muita qualidade, né? A gente, há um tempo atrás, eu inclusive gravei várias coisas aqui com dinheiro de lei de incentivo, do governo do estado, do governo federal, ou às vezes de próprias empresas particulares, né, para fomentar essa parte musical, essa parte cultural, né? Infelizmente já tem algum tempo que a gente não vê muita coisa. Teve agora a Lei Aldir Blanc, né, que saiu aí. Tenho gravado algumas coisas lá no estúdio, de municípios aqui ao redor e feito alguns trabalhos relacionados à Lei Aldir Blanc, mas aqui infelizmente a gente tem um tempinho que não vê, né? Então acho que a gente precisa de olhar com carinho isso aí, a gente voltar a ter esses incentivos, produzir coisas locais. Temos uma variedade enorme aqui de grupos musicais, de estilos musicais diferentes. E como eu disse aqui falando da gravação, a gente não para de consumir música. Se a gente está em casa, recebendo os amigos, a gente está ouvindo música. Se a gente vai num restaurante, às vezes tem uma música ao vivo tocando. Se a gente está assistindo uma live, tem alguém tocando, né? Daqui a pouco as festas vão voltar. A gente vai numa festa,
ter uma banda tocando, se apresentando. Então, assim, sem música o negócio fica um pouco complicado, não funciona muito bem. Então faz parte, assim, precisa do brasileiro também, de um modo geral, olhar um pouco mais com atenção para o músico, né? Então, muitas vezes o músico é tido como, vamos dizer assim, não é um trabalhador convencional, né? Eu já recebi muitas pessoas no estúdio. Hoje eu não vivo exclusivamente do estúdio, mas boa parte da minha vida foi só do estúdio. Mas as pessoas entravam no estúdio e olhavam assim: nossa, que bonito, né? Que bacana seu estúdio. Grava as coisas aqui, né? Tá legal. Mas você trabalha com o que mesmo? Né? Então, assim, não vê isso como um trabalho regular, como uma fonte de renda, né? Então isso dificulta pra caramba a vida do músico, que poderia estar estudando, tocando melhor, cantando melhor, fazendo um trabalho de mais qualidade, mas ele precisa de pagar as contas, né? Ele tem que sobreviver. Faz parte da nossa cultura, assim, infelizmente, não valorizar tanto, né, essa parte do músico. Como eu comentei antes, né, a pirataria tomou conta. Então hoje você vai lá na internet, baixa um arquivo MP3, bota para tocar no som do seu carro, da sua casa, com a consciência mais tranquila do mundo, né? E às vezes a gente não para pensar que aquele cara que custou dinheiro para fazer aquilo, para gravar, o tempo dele. Então acho que nada mais justo do que a gente contribuir para quem fez isso, para que a gente tenha sempre música para ouvir, né? Não é fácil não, a vida do músico é penosa, é complicada. Mas vamos ver como é que vai ficar agora, depois dessa pandemia, né? Tem um amigo meu que falou o seguinte, conversando com ele no telefone, falou: rapaz, isso é igual quando a gente raspa a cabeça, nunca sabe como o cabelo vai crescer de volta. Então mudou tudo, né? Muitas empresas pararam, muitas bandas pararam, muitos artistas pararam, desistiram, muitos voltaram, né? Eu, nesse período aí, gravei alguns cantores lá, gente que tinha 10 anos que não gravava nada, que voltou. Então as lives na internet colocaram um pouco meio com um pé de igualdade, o artista muito grande com o artista muito pequeno. Todos os dois têm o mesmo meio. Se todos os dois investirem o mesmo dinheiro, tiverem o mesmo investimento no trabalho, vão ter resultados parecidos. Então ficou um pouco mais justa a divisão do espaço. Vamos ver quando voltar, como é que vai ser, como é que vão voltar os eventos, como é que vão voltar o consumo de música ao vivo, né? Pra gente saber como vai ficar. Mas a nossa região, voltando a falar um pouquinho, quer dizer, uma região turística, a gente está aí cheio de hotéis, de restaurantes, de pousadas. Podem abrir os seus espaços, né, daqui a pouco de novo, botar esse povo para tocar, botar esse pessoal para se apresentar. Temos uma região rica culturalmente falando, né? Graças a esse trabalho da descendência italiana, da imigração, que é uma coisa para ser explorada também, para que as pessoas que promovem essa cultura, não só da música diretamente, mas de dança, de teatro, de tantas outras coisas, poderem também tirar o seu sustento, sobreviver disso e fazer com que essa cultura seja replicada cada vez mais, de maneira mais intensa, né? Porque quando a gente faz só como voluntário é bacana, mas a gente tem o nosso tempo bem limitadinho para que isso aconteça, né? Então acho que assim, temos um longo caminho aí pela frente, né? Esperar o que vai acontecer esse pós-pandemia, para a gente voltar aos poucos aí, incentivar essa turma aí a cantar, compor e fazer música bacana. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Agradeço a você, ouvinte, que ficou sintonizado conosco, e agradeço a você também, Luciano, por essas informações, por essa conversa com tanta propriedade e também com um pouco de otimismo para o futuro musical, para o futuro do setor cultural aqui na nossa cidade. Obrigado a você, ouvinte, pela sua audiência, pela sua companhia, e obrigado, Luciano Stelzer, pela presença aqui na Rádio FMZ. Até a próxima. Pois é, Désio. Muito obrigado aí pelo convite, pelo espaço, é sempre muito bom estar falando de música, de coisa boa. E vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer agora aí, né? Assim que liberarem as coisas, como é que vai voltar, como é que vai fazer, né? A gente fica na torcida para isso voltar o mais rápido possível, né? E que o pessoal volte a trabalhar e cantar aí do jeito que fazia antes, ou até melhor, né? Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.